Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Temos aqui de novo para contar uma outra história para vocês, como eu disse que contaria, né? Eu contei aquela que aconteceu comigo e meu pai e teve bastante gente mandando mensagem pedindo para contar outra, né? Falar outros acontecidos, então eu vou contar. Vou falar mais uma. Só que essa aconteceu comigo quando eu era criança ainda. Eu deveria ter uns 9 anos de idade. Mas foi alguma coisa que para uma criança foi bem traumática. Nós morava numa casa de aluguel, porque meu pai tinha comprado um terreno só que a casa estava sendo feita ainda, ela não estava pronta, né? Então a gente foi morar nessa casa de aluguel por um tempo, só que quando a gente chegou lá, naquela época, isso foi há muitos anos atrás, a luz da casa estava desligada. O dono da casa tinha mandado ligar, mas eles não iam ligar no mesmo dia, então naquela noite a gente teve que dormir com vela, né? A luz de vela e tudo, para não ficar no escuro. Como a casa só tinha 2 quartos, eu acabei minha cama ficou junto no quarto da minha mãe e do meu pai. E meu irmão ficou no quarto do lado com a namorada. Naquela noite a gente tinha ido deitar. Aí meu pai e minha mãe se deitaram assim pra cima e eu fiquei nos pés da cama assim na minha cama. E naquela noite dormindo, assim, eu me acordei de madrugada, não sei dizer o horário certo, mas eu me acordei era de madrugada. Vi duas luzes assim, andando assim paralela, uma longe da outra no teto da casa, sabe, duas bolas de luz. Quem olha aquele desenho dos Simpsons foi mais ou menos igual o zóio daquele bichinho, sabe? É uma bola branca com um pontinho preto no meio. Eu nunca, sei lá o que era aquilo. Aquele negócio ficou andando pra lá e pra cá no teto assim. Eu não dei bola, achei que era alguma luz da rua, algo do tipo. Eu fechei os olhos para tentar dormir de novo. Mas aí quando eu assim resolvi abrir, porque eu fiquei intrigado com aquelas luzes, né? Eu resolvi abrir de novo o olho e ver elas. Elas estavam paradas aí, não estavam mais se mexendo. As duas estavam paradas, uma do ladinho da outra, como se fosse dois olhos mesmo, parados no teto assim. Eu já fiquei meio intrigado com aquilo ali, mas mesmo assim não dei bola. Pra mim ainda parecia alguma luz da rua. Voltei a tentar dormir de novo, mas a curiosidade é coisa triste, né? Fui pegar e fui olhar novamente aquelas luzes, elas estavam mais para baixo, não estavam mais no teto, elas estavam na parede aí, estavam mais para baixo. E aí eu comecei a ficar com medo, uma criança, né, no escuro, vendo essas coisas. Acabei começando a ficar com medo e me tapei a cabeça, né, como um cobertor, a proteção do medo é o cobertor. Mas mesmo assim a curiosidade era maior que o cobertor, a curiosidade era maior que o medo. Acabei tirando o cobertor e olhando de novo. As duas luzes estavam mais para baixo, quase assim da altura da cama, sabe? Nossa, eu me apavorei. Eu tava com tanto medo assim que eu tentava chamar meus pais, né, meu pai e minha mãe, e eu não consegui de tanto medo que eu tava. E eu tapei a cabeça, assim, me tapei embaixo das cobertas, apavorado, tremendo de medo, não conseguia falar. Aconteceu que eu fui olhar uma última vez, sabe? Aí eu tirei a cabeça da coberta, assim, olhei de novo, as luzes, não tava mais vendo a luz na parede, aquilo assim, aquelas duas luzezinhas na parede, né? Fiquei mais tranquilo, não vi mais elas. Gente do céu, eu inventei de me sentar na cama pra ver se eu enxergava alguma coisa. Mas pra que eu fui fazer um negócio desse? Quando eu me sentei na cama, pessoal, aquelas duas luzes estavam bem no pé da minha cama, estavam encostado no pé da minha cama. Mas o medo que eu tava travado, que eu não conseguia chamar meu pai e minha mãe, eu acho que o grito que eu dei, os vizinhos lá na outra rua ouviram, lá no outro quarteirão ouviram. O pavor foi tão grande que eu pulei no meio dos dois, numa maior griteira. O troço, olha, foi feio aquilo. Meu pai se levantou ligeiro, sabe, acendeu a vela, que era a nossa luz naquele dia. Perguntando o que tinha acontecido, eu expliquei o que tinha acontecido, chorando, berrando, né, com medo. Ele revirou a casa, saiu na rua, olhou em volta da casa, olhou em todos os cantos da casa, embaixo das camas, sabe, para ver se via alguma coisa e não enxergou nada. Foi só
Foi um troço assim de medo, sabe? Pavorento que eu fiquei aquele dia. Acabou que o resto da noite eu dormi, mas dormi com a vela acesa, né? Pra não ficar no escuro. Mas eu fiquei apavorado. Depois de dormir sozinho por um bom tempo, eu tive que dormir com a luz acesa, porque eu fiquei muito apavorado vendo aquilo. Mas essas luzes foi a única vez que eu vi, sabe? Naquela casa. Porque logo a gente saiu de lá, nossa casa tinha ficado pronta, meu pai tinha terminado de fazer a casa e a gente se mudou para nossa casa, para o nosso terreno mesmo. Mas foi uma coisa apavorante, gente. Para uma criança foi apavorante. Mas é isso aí, galera. Queria contar mais essa para vocês, tenho muitas outras ainda. Umas coisas assim que eu sei que muita gente não acredita, mas eu tenho outras histórias ainda. Se vocês ainda querem ouvir, né? Manda mensagenzinha ali no privado, deixa seu coraçãozinho, me segue aí, curte, né? E até uma próxima, gente. Valeu, um abraço.